TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, graças a Deus chegou o dia do nosso programa, chegou a nossa hora e nós estamos aqui ansiosos para continuar esse estudo que está fazendo a gente ter um prazer diferente ao conhecer esse livro do Levítico. Contando hoje aqui com nossos dois mestres maravilhosos, a quem agradeço imensamente, Amélia, sua presença. Muito bom estar aqui. Diácono José Carlos, a quem também agradeço. É bom estarmos juntos. Sempre uma riqueza. Se a gente pudesse carregar esses dois no bolso, a gente carregava, porque toda hora a gente consulta um texto aqui, um texto acolá, e às vezes a gente tira conclusões e depois a gente vê, putz, eu pensei errado, não era bem aquilo, né? Mas aqui é a oportunidade de nós esclarecermos e aprofundarmos tudo aquilo que a gente tem dúvida. Vamos entrar hoje no capítulo 21 do livro do Levítico, vamos fazer a leitura do primeiro versículo até o 9, para que a gente entenda um pouco dessa santidade do sacerdócio. Vai dizer, Yahvé disse a Moisés, fala aos sacerdotes, filho de Arão, tu lhe dirás, nenhum deles se tornará impuro aproximando-se do cadáver de alguém do seu povo, a não ser que se trate de parente seu muito chegado, mãe, pai, filho, filha e irmão. Também por sua irmã virgem, que permanece sua parente próxima, visto que não pertenceu a nenhum homem, poderá tornar-se impuro. Por uma mulher casada dentre o seu povo, não se tornará impuro, pois se profanaria. Não farão tonsura na cabeça, não rasparão a extremidade da barba e nem farão incisões no corpo. Serão consagrados a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque são eles que apresentam oferendas queimadas a Yahvé, o pão do seu Deus, e devem estar em estado de santidade. Não tomarão por esposa uma mulher prostituta ou desonrada, nem uma mulher repudiada por seu marido, pois o sacerdote é consagrado a seu Deus. Tu o tratarás como santo, pois oferece o pão do teu Deus. Será santo para ti, pois eu sou santo, eu, Yahvé, que vos santifico. Se a filha de um homem que é sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana também a seu pai e deve ser queimada no fogo. E aqui para bastante leis, bastante coisas que incomodam, né, Amélia? Bastante coisas que hoje, nos dias de hoje, que eu já volto a ser bastante também. Eu gosto de trazer para o dia de hoje, parece coisas que incomodam, que todo mundo passa por cima, mas lá atrás precisava trazer o povo de Deus para dentro de regras e normas, como nós dizíamos no programa anterior, né, Amélia? No programa anterior a gente falava muito essa questão de que Deus é santo, sede santos como Deus é santo, né? E eu aprendi pelo menos que todos nós, quando nascemos, nós somos chamados a ser santo, porque Deus também é santo, né? E o pecado nos afastou. Mas quando começa o capítulo 21 aqui que você leu, na realidade está falando assim, que todo o povo é santo, mas de modo especial escolheram alguém, o sacerdote, né? Foi escolhido por Deus. O sacerdote é ungido, foi escolhido por Deus, por isso ele é santo. Então, se ele é santo, ele vai cuidar das coisas da vida, né? Das coisas da vida. Então, quem que tem acesso ao culto aqui? Quem preside o culto? O sacerdote, o ungido, o santo. Os mortos não participam de nada. Mas aí vem algumas questões que a gente já falou em alguns programas, a questão do puro e do impuro. Quem que é puro? Quem que é impuro? Aí já entra os animais também.
Tá. No mundo habitado tem o que é puro e o que é impuro, naquele contexto. Então, às vezes vai falar assim, se um animal tem algum defeito, é impuro, não pode. Se uma comida está assim, não pode, e depende. Aí nisso entra também a mulher, entra as coisas também. Então, se o sacerdote é ungido, ele é santo, ele tem que escolher para ele também uma mulher que não tinha sido propriedade de homem nenhum e nem pertence a homem nenhum. Também, porque se ele escolher, ele fica profanado, porque ele é santo. Você percebe que parece que o sacerdote aqui está num grau muito elevado de santidade. Foi escolhido por Deus para isso. E aí ele vem falando, vocês serão santos para seu Deus e não vai profanar o nome dele, porque vocês, sacerdotes, são os encarregados de fazer oblação para o seu Deus que é santo. Então aí vem alguns conselhos. Vocês devem ser santos, porque Deus é santo. Repete muito esse refrão. Não pode, você vai considerar santo e vai oferecer o sacrifício, o alimento também para Deus, porque Deus é santo. Vai repetir várias vezes, né? E aí vem, na família dele também tem que ser santa a esposa, tem que ser santo os filhos e a filha. Se a filha se profanar, prostituindo-se, ela está fora, porque ela vai profanar o próprio pai, quando ela fala. E aí vai, um monte de coisa. Quando ele vai falando. Então, na realidade, nem algum parente próximo. Engraçado não, é triste, né? Que ele fala assim, a questão do cadáver, porque a morte não tem mais vida, então é impuro também. Por isso que ele não pode se chegar. Aí ele pode chegar perto de um parente, a mãe, do pai, do filho, filha, irmão, ou a irmã, se for solteira. Porque se ela já foi dada em casamento para alguém, ela já não é mais pura. Essas coisas. A gente percebe aqui também um machismo muito grande, porque mais é o homem, né? Não tomará mulher prostituta, aqui tem que entender. Ou prostituta porque ela adora outro Deus também. A palavra prostituta na Bíblia tem um significado não nosso que nós temos hoje em dia. Então, se uma mulher, a gente vai lembrar aqui do profeta Oséias, que ele casou com uma prostituta. Ela era sacerdotisa de um outro Deus. Então, a prostituição é considerada uma idolatria, nesse sentido de que deixou Deus para adorar outro Deus. Mas ela já era de outro Deus mesmo, né? Aí ele vem falar também, não vai rapar a cabeça, não vai aparar a barba. A gente lembra do Arão, que tinha a barba grande, que a unção descia pela barba, né? Questão da cultura. Amélia, aí também esses preceitos todos, essas exigências todas, vão passar pelo caminho também do testemunho. Sim. Ele está dizendo assim, se você é um sacerdote, que você exige das pessoas e você se coloca numa posição que deve ser modelo para os outros, você não pode deixar de ser modelo pelas pessoas que se aproximam e convivem com você e no seio da sua família. O testemunho. O testemunho. Aí, quando você traz esse que você leu para hoje, então, nós somos chamados a ser santos, porque Deus é santo. Sim. Desde o nascimento. Então, aquele que está ali, seja sacerdote, ou um diácono, né, José? Sim. Ou um ministro da palavra, ou da Eucaristia, ele tem que dar testemunho. Aliás, nós todos e todas temos que dar testemunho. Se eu, Amélia, sou cristã, a minha vida tem que ser de um jeito que as pessoas olham para mim e querem seguir meu exemplo. Agora, se eu falo e eu não sou, não dou testemunho, certo. Então tem que ser excluído mesmo. Tem que ser excluído. E aqui o texto está falando só do sacerdote, porque nós sabemos que hoje as mulheres fazem também muitas coisas que não fazia aqui nessa época. Então, a mulher que ela é ministra da palavra, da Eucaristia, catequistas, você no seu trabalho que você faz também, você tem que dar, eu no meu, tem que dar um testemunho de vida. Certo. Se a gente não for santo como Deus é santo, a gente não vai mudar ninguém. Exatamente. Porque eu falo, Ana, faz isso, mas eu não faço, você não vai fazer, exatamente. Porque eu dou contra-testemunho. Aí eu levo você, aí vai. O caso da barba, do cabelo, era da cultura da época. Hoje a gente sabe que tem careca, que tem cabelo comprido, que tem cabelo curto. Depende do jeito que a pessoa quer viver. Isso não entra, né? Viu, diácono? Inclusive aqui, ó, quando eles falam com relação à tonsura, a gente vê até São Francisco, né? São Francisco, ele costumava fazer a tonsura, que é aquele... É um sinalzinho, como se fosse uma hóstia redondinha que se rapava, né? E ali era um sinal de subserviência a Deus.
Era um sinal que era um sinal de santidade para quem olhasse. Muitas ordens religiosas adotam a tonsura, né? E a gente vê que aqui na época, para eles, era uma transgressão, eles não queriam isso, né? Exato. Muda. E a questão do portar-se fisicamente diante de um povo pode mudar ao longo do tempo, porque são questões de costumes, de hábitos, né? Mas as atitudes é que devem ser coerentes também, né? Então, nesse texto aqui, nós continuamos aí no Código da Santidade, e agora o Levítico se dirige especialmente a esses consagrados daquele tempo, né? Então, primeiro ele vai dizer que todo o povo deve ser santo. Então, todo o povo de Deus, tanto da antiga aliança quanto nós da nova aliança, nós somos chamados a ser santos como o Pai é santo. E ele vai repetindo esse refrão ao longo do Levítico. Mas aí, nesse capítulo 21, ele se dirige de forma específica para o sacerdote e para o sumo sacerdote, né? Então, assim, nós vemos na antiga aliança, o sumo sacerdote, o sacerdote daquele tempo, não é o mesmo sacerdócio de hoje, né? Algumas pessoas confundem. Ah, o sacerdote, o sumo sacerdote, foi o sumo sacerdote, os sacerdotes entregaram Jesus para Pilatos para ser morto. Não é o sacerdócio da nova aliança instituído por Cristo, mas é o sacerdócio da antiga aliança. Entretanto, o sacerdócio da antiga aliança, ele já é figura do sumo sacerdote e do sacerdote de hoje. Então nós cremos assim, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Então tudo isso aqui Jesus já cumpriu e o véu do templo já se rasgou, né? Mas nessa figura nós temos aí que o sacerdote ele é chamado a ser santo. Temos o sumo sacerdote, de modo especial, a santidade dele deve ser maior ainda, porque a gente vai ver mais para frente que ele deveria, nesses casos de impureza, se morresse alguém da família, a única pessoa que ele poderia tocar é a esposa. Nenhuma outra pessoa ele poderia tocar. E ele deveria ficar de quarentena, né, isolado no templo, morar ali no templo, para ele não se contaminar, né, com a impureza lá da pessoa que tinha morrido. Né, porque para o Antigo Testamento os mortos não louvam a Deus, eles vão para o Sheol e não louvam a Deus. Então, o sumo sacerdote seria uma prefiguração do bispo, hoje para nós, né, na nossa igreja católica, seria uma prefiguração do bispo. O sacerdote é uma prefiguração do sacerdote hoje, do padre, né? E os levitas, em geral, que cuidavam ali do templo, serviam no templo, eles são uma prefiguração do diácono, certo? E o povo de Deus todo, lá de Israel, prefiguração do povo de Deus todo, hoje, né? O novo povo de Deus, né? Gerados para Deus pelo batismo e salvos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a santidade, ela é lá e ela deve acontecer, essa santidade deve acontecer também aqui entre nós. Né? Então eu acho assim, muito bonito, muito pertinente, né, esse capítulo, porque ele trata da santidade. Aí essas pessoas que estão à frente, elas devem ser mais santos, deveria ser mais santo que os outros, embora eu seja pecador, Padre Carlos, nosso irmão é pecador, o bispo é pecador, todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus, né? Mas aqui, a lei, a gente percebe, de novo, a gente volta naquele assunto da progressividade da revelação. Então, os sacerdotes da antiga aliança, eles tinham família. E a família deveria ser santa. E se uma filha se perdesse, se prostituísse, era muito triste, né? Porque
ela tinha que ser queimada, tinha que ser extirpada do meio do povo, né? Então, nós vemos na nova aliança, Jesus, que é a plenitude, ele vai revelar para nós o rosto misericordioso de Deus. Aqui, como a revelação é progressiva e nós temos todos essa questão desses castigos, né? A gente vislumbra em algumas partes a misericórdia de Deus, né? Como sob um véu, porque nós temos também a questão da palavra humana, da cultura humana, do contexto daquele tempo. Então, para a gente compreender, né? Nunca podemos fazer uma leitura separada desses textos sem a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vocês vão ver aí que o capítulo, ainda que estamos estudando 21, nos seus versículos de 10 até 15, vai tratar do que deve ser cumprido estritamente pelo sumo sacerdote. E ali vai especificar que o sumo sacerdote deverá tomar por esposa uma mulher ainda virgem. Então, viúvas, mulheres repudiadas ou desonradas, nenhuma dessas poderiam ser esposa do sumo sacerdote. Observação. A viúva não está a viúva podia. Pois é, mas aqui, ó, o versículo 14. A viúva, a mulher repudiada ou desonrada pela prostituição, não as tomará por esposa, somente a uma virgem. Dentre o seu povo tomará por esposa, pois assim não profanará sua descendência, pois sou eu, Yahvé, que o santifico. Então, deve ter sido uma evolução, um crescimento mais para frente da comunidade, né? Aí vem os impedimentos, a partir do versículo 16, os impedimentos a esse sacerdócio. E um desses impedimentos que chama atenção aqui, que eu vou querer que vocês expliquem, a partir do versículo 17, vai dizer: nenhum dos teus descendentes em qualquer geração se aproximará para oferecer o pão de seu Deus, se tiver algum defeito. Aí vem a lista. Pois nenhum homem deve se aproximar caso tenha algum defeito, quer seja cego, coxo, desfigurado ou deformado, homem que tenha o pé ou o braço fraturado, ou seja, corcunda, anão, ou tenha belida no olho, ou dartro, ou pragas purulentas, ou seja, eunuco. Até o eunuco, coitado, que o eunuco era aquele que se tornava impotente por amor à comunidade onde ele vivia para servir o seu sacerdote, o seu servo. Era um homem que estava, um serviçal que não oferecesse perigo nenhum de desonrar ou tomar uma mulher para si. Então, isso tudo passava a ser um impedimento. Aí nós vemos qual que é o sentido disso, né? Então, a questão pergunta é o sentido. Qual que é o sentido? O sentido para eles, naquele contexto, é que Deus, ele é a suma perfeição. Deus é perfeito. Tá. Então, um sacerdote é alguém que está agindo ali em nome dele, sacrificando para ele no templo, também teria que ser perfeito. Assim como a vítima tinha que ser perfeita, não podia ter Sem quebradura, mácula, não podia. que nem Exato. ser- Então, o homem, se ele fosse mutilado, eunuco, né? Tá, isso. Ele tivesse braço quebrado, amputado, fosse coxo, tivesse mancha no olho, belida, manchinha no olho, como se fosse a catarata ou alguma outra mancha. E o que mais devia ter era catarata, porque hoje em dia, se a gente tem, imagina lá, né? Era uma imperfeição. Fosse cego, manquitolasse das pernas. Então, iria entrar em contraste com a perfeição de Deus. Então, a ideia aqui é da perfeição. Mas veja bem, eles não eram excluídos, porque o sacerdócio era por hereditariedade. Hoje é por vocação. Tá. Lá na antiga aliança tinha que ser da tribo de Levi, do clã de Arão e etc. Né? Então, ele continuaria na família, ele ia poder comer, eles não tinham terra, então eles eram sustentados pelas outras tribos. Tá. Ele poderia comer, porque ele era sacerdote. Quem não fosse da tribo de Levi não podia comer daquelas ofertas. Vamos ver no próximo programa isso, né? Mas, no caso, essa pessoa que tinha essa deficiência física, né, ela podia participar, se alimentar. Ela só não poderia oficiar no templo, realizar o sacrifício. Tá. Como diz aqui, apresentar o pão
de Deus. Agora, é claro, se a gente olhar com os olhos hoje do politicamente correto, né, Muitos vamos exageros, cometer né? o Se anacronismo. chama exclusão. Quer dizer, Exclusão. uma igreja, uma comunidade, onde se exclui a pessoa que não é pura. Isso é exclusão. Aí você tem que ter, isso não é Deus que pede. Isso. Quem está ditando as normas aqui são líderes que o sumo sacerdote é santo, é ungido, então ele é quase como um Deus. Tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito, porque Deus é perfeito. Aí, quando você vai lá para o Novo Testamento, nada disso vale. A pessoa é o que ela é, né? E a gente tem que prestar atenção que hoje também, quantas pessoas com tantos problemas que tem, e a gente ama do mesmo jeito, não tem exclusão. Porque Nesse ponto nós caminhamos, realmente. Avançamos, né? Digamos por assim. isso que tem que entender aqui que isso aqui é da cultura da época, do grupo que escreve e de quem comanda a vida do povo, sumo sacerdote. Ele que sabe se a pessoa é pura, se é impura, se a mulher está menstruada ou não está menstruada. Ele é que sabe, ele é que decide o que pode e o que não pode. Uhum. Então, só para fechar aqui esse capítulo 21, vai dizer no versículo 22. Poderá comer dos alimentos de seu Deus coisas santíssimas e coisas santas, porém não virá até junto do véu e não se aproximará do altar. Esse véu é aquele véu que cobria o Santo dos Santos, né? Isso. Que a gente viu que no tempo de Jesus, quando Jesus morre na cruz, Se ele vai ser rasga, rasgado, né? E ele tem ele tem um defeito e não deve profanar as minhas coisas sagradas, pois fui eu, Yahvé, que as santifiquei. Então, a respeito também de alimentos e de como oferecer esses alimentos ao Santíssimo, tinha um local também, você vai só até aqui, a partir dali Aqui você não pode sobe. avançar. Só o sumo sacerdote Só o sumo poderia sacerdote. passar. E o sacerdote que tivesse esses defeitos, ele poderia ficar ali junto com os homens, mas ele não iria oficiar, né, fazer o sacrifício, o sagrado ofício. Ele não podia, porque ele é imperfeito, então ele não poderia. Exatamente. Mas eu vou pedir agora que vocês esperem mais um instantinho, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, porque está muito bom. Ok, nós voltamos. Que maravilha, estamos entrando agora no capítulo 22, já estamos finalizando o livro do Levítico. O 22, quem é assíduo ao nosso programa vai se lembrar que lá no mês de abril, no comecinho de abril, nós tratamos dessa questão que é colocada aqui, que vai falar do homem que é acometido de ser coxo, de estar com ferimento, de estar sofrendo algum mal. Esse homem que está com qualquer tipo de impureza, ele não poderia se aproximar do sagrado. Então, é colocada várias normas aqui a respeito dos impedimentos das pessoas quando nós tratamos das oferendas lá atrás. Então, eu vou andar um pouquinho mais e vamos entrar agora, eu proponho a vocês, para nós entendermos a questão dos leigos, o versículo 10. O versículo 10 vai ser interessante, que ele vai falar: nenhum leigo, quer dizer, aquele que não está lidando com as questões diretamente ali vamos dizer, no presbitério seria hoje, né? Nas coisas ligadas realmente às ações do sacerdócio único, nenhum leigo comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o servo assalariado comerão das coisas santas. Contudo, se um sacerdote adquire uma pessoa a dinheiro, esta poderá comer da mesma forma que aquele que nasceu na sua casa. Comem realmente do seu próprio alimento. Se a filha de um sacerdote se casar com um leigo, não poderá comer dos tributos sagrados. Mas se ela enviuvar ou for repudiada e não tiver filhos e voltar para a casa de seu pai, como no tempo da sua juventude, comerá então do alimento de seu pai. Aí é que eu acho que o diácono, quando nós falamos da viúva, você se referiu também a essa questão. Sim. Se associou com essa parte aqui. Nenhum leigo dele comerá. Se um homem comer por inadvertência alguma coisa santa,
restituí-la ao sacerdote com acréscimo de 1/5. Não profanarão santas oferendas destinadas pelos israelitas a Yahvé. Se as comerem, trariam sobre os israelitas uma falta que exigiria reparação, pois fui eu, Yahvé, que santifiquei essas oferendas. Eu fico imaginando, meu Deus, hoje a gente vive num tempo em que a gente reclama de tantas exigências. Meu Deus, mas viver aqui, você não fazia nada que você não tivesse com um livro aqui. Será que eu posso comer? Será que eu não posso comer? Será que eu posso deitar? Será que eu posso levantar? Será que eu posso pôr o dedo no meu filho? Posso encostar a mão na minha filha? Era um terror. Hein, diácono? Por isso que São Paulo ele vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Então, de novo, a progressividade da revelação, não é? E aí nós temos o que? A questão das coisas santas. As oferendas que eram levadas ao templo. Então, uma parte ia para o sacrifício, outra parte para o holocausto, mas a outra parte era para a manutenção dos sacerdotes e da sua família. Então, quem era da família do sacerdote, podia, a esposa do sacerdote podia, os filhos, etc. Né? Agora, quem fosse assalariado e trabalhasse na casa do sacerdote, ele não podia, porque ele tinha o dinheiro dele para ele comprar o alimento. Mas se o sacerdote comprasse um escravo, tivesse um escravo, o escravo é escravo, ele não é assalariado, não tem salário. Então o escravo comia dessas comidas santas junto com porque ele é propriedade do seu dono, então ele poderia comer também. Exatamente. Né? Interessante. É interessante isso. Interessante, né? Também quando fala da filha, ele fala, se a filha casar com um estrangeiro, se a filha dele casar com um outro sacerdote, pode comer. Porque o sacerdote é santo, né? Agora, se ela ficar viúva ou ser repudiada, né? Mas ela voltar para a casa paterna sem filhos, ela pode comer. Mas se ela tiver filhos, quem vai sustentá-la são os filhos. Quer dizer, a mulher, a gente vai, que a mulher aqui é sempre excluída mesmo, né? Aí ele fala também, nenhum estranho poderá comê-lo também, né? Agora, os filhos vão sustentar. Agora, supõe-se também, quando a gente lê esse texto, que o sacerdote levava também as porções para casa para o sustento da família. Que a mulher não estava no templo, né? Tá. E também é difícil você pensar se o sacerdote morasse com a família no templo, porque não pode, porque a mulher, quando menstrua, é impura. Então, se ela morar no templo, ele vai ficar impuro. Então, o que a gente entende é que ele tinha a sua casa. Aí, as porções ele levava para casa. E a filha, se ficou viúva e voltou para a casa do pai, ela pode comer. Mas se ela tem filhos, então não vai comer os filhos que tem que dar alimento para ela. E se ela casasse com um dito leigo, que não fosse de família sacerdotal, aí ela perdia. Porque ela ia se contaminar com o leigo e ela perdia o direito de se alimentar. E mesmo porque o leigo teria que ter o salário dele para sustentar a sua esposa. Então, agora, se ela enviuvasse, aí ela poderia voltar a comer das coisas sagradas, das ofertas, né? Mas se ela casar com um leigo, aí o leigo que a sustente e dê comida para ela. Ao longo de todos esses anos, milhares de anos, eu penso que uma grande conquista que a humanidade teve foi ter elevado a condição da mulher, que era tão mal vista. Porque tudo na mulher, nada servia. Né? A própria menstruação, que não foi a mulher que inventou, foi uma graça de Deus para que ela pudesse conceber, era considerado uma ocasião de mancha, de opressão, de condição de impureza. A mulher se sentia totalmente afastada, perdida, incapaz. Então, a gente já nos outros programas a gente falou sobre isso. Né? A mulher menstruada, ela é impura durante os dias da menstruação. Mais 7 dias ela mesmo se purifica, mas está ainda impura. Aí ela se apresenta, imaginem, todo mês, se apresenta ao sacerdote na porta. E ele faz por ela um sacrifício de expiação, não é do pecado, da impureza. O que acontece mais 7 dias? Ela vai menstruar de novo. Então, onde a mulher sentar, está impura. Onde ela toca, está impura. Pega um copo, está impuro. Gente, isso é um suplício. Não. E a mulher, se ela está grávida, tiver um menino, ela fica impura 40 dias. Se ela tiver uma menina, 80 dias. Você lembra o que Maria faz quando foi apresentar Jesus?
né? Maria também, ela ficou impura 40 dias. Depois de 40 dias, ela vai ao templo. E o que ela oferece? Uma pombinha, porque eles são pobres. E o sacerdote faz puré, sacrifício de expiação do pecado. Que pecado? Ela acabou de gerar um filho, a dor de parto e tudo. Que pecado que ela tem? E por que ela está impura se ela gerou uma vida? Se a vida é dom de Deus, a vida é sagrada. Então, são as normas que a gente tem que entender no contexto daquela época. A ciência não sabia dizer por que a mulher menstrua. Porque num culto, eles têm, do lado do altar, assim, tem 2 cones, assim, de animal, que furou o animal, o sangue todo sai. Aí oferece a carne, porque o sangue não se oferece, o sangue é vida, né? E a mulher, que bicho que é a mulher, que todo mês perde sangue, ela mesma se purifica, e a mulher não morre, vai sangrar de novo, e não morre, sangra de novo, e não morre. Então a ciência não entende. Lógico que a ciência evoluiu, e a ciência explicou depois porque a mulher menstrua, nós sabemos disso. Mas naquela época, a ciência não sabia explicar. Né? Caberia hoje pedir uma reparação enorme. Mas vamos seguindo. Eu quero propor agora que nós entremos no versículo 21, que nós vamos tratar agora da qualidade desses animais sacrificados. Vai dizer assim: se alguém oferecer a Yahvé um sacrifício de comunhão para cumprir um voto ou como dom voluntário, de gado graúdo ou miúdo, para ser aceito, o animal não deverá ter defeito. Não deverá haver nele nele defeito algum. Não oferecereis a Yahvé animal cego, estropiado, mutilado, ulceroso, com dartros ou purulentos. Nenhuma parte de tais animais será colocada sobre o altar como oferenda queimada a Yahvé. Poderás oferecer, como dom voluntário, um animal anão ou disforme, de gado graúdo ou miúdo, mas para o cumprimento de um voto também não será aceito. Não oferecereis a Yahvé animal que tenha os testículos feridos, moídos, arrancados ou cortados, como fazem hoje até para poder deixar o animal. O boi não poderia. O boi não poderia, entendeu? Só o porque touro. Sabe o que eu fico pensando, Ana? O lugar do culto aí, seja o templo, seja onde for, é um frigorífico. Devia cheirar. Exatamente. Essa matança de animal, e aqui não fala de ave, só de boi, de coisa. Uma matança sem fim. Era um constante derramar de sangue. E daí vem a questão dos incensos, né? Isso. Que os incensos foram pensados para apagar um pouco, diminuir um pouco o mau cheiro desses altares, né? Desses locais mas que ficavam. Isso já era uma cultura que os outros povos faziam para os seus deuses também. Isso. E agora, como também tem a escolher um único Deus, vão fazer a mesma coisa. Para trazer para nós. Trazer. E assim segue. Mas o importante disso tudo, vocês depois enriqueçam com o conhecimento de vocês, o importante disso tudo é ver que havia uma preocupação real por parte dessas pessoas de fazer o melhor para Deus. Né? Deus era visto como uma pessoa que merecia o melhor culto. Eu vejo que hoje essa preocupação existe dentro das pessoas que frequentam as igrejas, que seguem os rituais, as pessoas que cumprem realmente os preceitos, né? As pessoas que vão para uma missa de 7º dia, aqui, acolá, não estão muito ligadas mais a tantas exigências, e se a igreja vem com muita exigência, é motivo também até de afastar o fiel, né? Imagina se vivessem nesse tempo. Será que naquele tempo tinha muito fiel? Na caminhada do povo de Deus pelo deserto? Tinha homens, né? Porque as mulheres não podiam participar. Eles participavam do limiar, né? E porque o marido, ele podia, se ele quisesse, levar a mulher. Tanto é que o Templo de Jerusalém tinha um lugar dos homens, né? Sim. Dos sadios, dos doentes, das mulheres e crianças, era lugar de chão, né? Para fora. Então, mas na realidade, se o marido quisesse, ele podia levar. Se ele não quisesse, não tinha obrigação. E se ele quisesse, podia ir em casa, vamos dizer assim, evangelizar a mulher, falar da palavra de Deus. Se ele quisesse, não era obrigado também. Os meninos já sim. Os homens, os pais levavam no templo, levavam em todo lugar. Bom, fechando então já aqui, a gente vai continuar no versículo 27 a falar desses detalhes de como deveria ser oferecido esses animais, né, nos altares.
no versículo 29 também, e fechamos com 31, que vai dizer: guardareis os meus mandamentos e os praticareis. Eu sou Yahvé. Não profanareis o meu santo nome, a fim de que eu seja santificado no meio dos israelitas. Eu, Yahvé, que vos santifico. Eu que vos fiz sair da terra do Egito, a fim de ser o vosso Deus. Eu sou Yahvé. Então, vem toda aqui aquela, como se fosse Deus tentando jamais fazer esse povo esquecer. Eu os fiz sair da terra da escravidão. Mas aí o diácono colocou uma coisa que você se referia à escravidão, que nós dizíamos, você dizia escravidão do alimento, dos preceitos, das coisas. Mas eu até imaginava que era escravidão mesmo física que acontecia no Egito. Já era Também. escravidão. Assim, Deus não queria que tivesse escravos, né? Mas com o andar da carruagem, o andar da história, os israelitas começaram, os que tinham posses, começaram a comprar escravos. Outra coisa terrível que acontecia em relação à escravidão é que os próprios hebreus, eles começaram a escravizar aquele irmão que tivesse uma dívida e não pudesse pagar. Então eles escravizavam irmãos, isso contra a própria palavra de Deus. E Estava aqui escrito para não fazer isso. estava escrito para não escravizar, mas eles escravizavam. E aqui nesse caso, o sacerdote que comprasse um escravo, aí esse escravo, lógico, não tem fonte de renda, ele iria se alimentar, né? Das ofertas, dos animais, etc. Agora sim, é muito interessante que tudo no Antigo Testamento, né, assim como um véu, vestido dessas imperfeições que a gente vê, dessas contradições, eles vão sinalizando para o mistério pascal, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor. E Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como diz o autor da carta aos Hebreus, lá no versículo, no capítulo 9 dos Hebreus, né, da carta aos Hebreus, Jesus, de uma vez por todas, ele realizou esse sacrifício. Então, é muito bonito, porque Jesus é ao mesmo tempo, né, na realização desse sacrifício, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o sacerdote, ele é o altar e ele é a vítima. Perfeita. E aí vejam bem, lá na cruz é que se realiza isso. Então, os outros ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, Jesus morreu primeiro, né? E aí os soldados, eles foram lá conferir e os ladrões estavam vivos. O que eles fizeram? Quebraram a perna para acelerar o processo, para eles morrerem logo. Chegando em Jesus, o que aconteceu? Jesus já tinha expirado. Para quê? Para realizar justamente essa prefiguração. As vítimas, elas tinham que ser perfeitas. Não podia ter osso, fratura, né? Não podia ter fratura. Senão não podia ser sumo sacerdote. Aí quando chega lá, que a tradição diz que são longinos, mas que nós chamamos de São Longuinho, ele perfura o lado de nosso Senhor, porque ele já tinha expirado, já tinha entregue seu espírito. E aí do sangue dessa vítima, né, do peito dessa vítima, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de uma vez por todas, jorra sangue e água, né? O Longinos, ele é santificado, né? Diz a tradição que ele foi lavado pelo sangue, pela água de Jesus. Inclusive a história, os filmes, né? Colocam que ele, na hora de lançar, aquele sangue cai no rosto dele, e isso traz uma conversão, uma visão diferente, né? Mas eu acho assim, é muito bonito essa prefiguração. Está aqui no Antigo Testamento, no meio de todas essas leis, mas já está ali prefigurando a vítima pascal, né, que é Nosso Senhor. É por isso que esse estudo torna-se tão apaixonante. Porque quando você conhece a história de Jesus, um cara que morreu grudado numa cruz, porque tanta gente morria daquele jeito, foi um a mais. Mas se você vai acompanhando tudo isso, igual a gente acompanha lendo frase por frase, livro por livro, contexto por contexto, você vai entender a grande mensagem que o caprichoso Deus faz
conosco no transcorrer de toda essa história, em que era difícil cumprir os preceitos, era difícil se manter ligado à religião, era difícil se obedecer ao sumo sacerdote, porque eram muitas exigências, todo cuidado com o animal que era escolhido para ser sacrificado, e no final tudo isso aí se estampa como uma realidade belíssima, uma verdadeira oração nesse altar que acontece na cruz, com Jesus se oferecendo, sendo o próprio sacerdote dele mesmo, né? E deixando esvair todo o seu sangue naquele altar, lembrando como eram esvaídos os sangues dos animais sacrificados. É uma colocação belíssima, né, Amélia? Muito bonita. E uma coisa bonita, quando termina o capítulo 22 que você leu para a gente, a lembrança que faz. Por que tudo isso? Lembre-se sempre, começa lá no Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus. Você lembra? Você era escravo no Egito. Eu tirei você de lá. Caminhei no deserto com você, te sustentei, te alimentei você, te dei água e te coloquei na terra. Você é livre, né? Deus fez uma aliança, ele cumpriu. Então, acho que ele chama a atenção. Eu sou o Senhor que vos santifico, eu sou o Senhor que tirou você do Egito. E repete, eu sou o Senhor. Então, essa chamada para adorar somente a esse Deus que liberta, não exige nada. Né? Você não tem que matar ninguém para me servir, não tem que entregar seu filho nem nada, ao contrário, eu amo você, eu sou o seu Senhor. Isso é muito bonito que termina ali, né? Esse refrão. A gente tem que perceber quando lê um texto, os refrãos que vão repetindo, tem algum objetivo. Exatamente. E assim, gente, essa belíssima história de hoje, esse belíssimo capítulo que já vai nos colocando com gostinho já de tristeza ao estar se aproximando ao final do livro do Levítico, vai chegando ao final e nós queremos convencê-lo a que estejam conosco até o final desse livro, porque depois vem outro livro mais interessante ainda que nós vamos aprender a amar como estamos aprendendo a amar este livro. Fiquem com Deus, quero agradecer aos nossos mestres mais uma vez por todo esse esclarecimento, por toda essa luz jogada em cima desses entendimentos e a você pela assiduidade, pela fidelidade. Fiquem conosco e até nosso próximo programa. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.